Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau, que texto, que texto, que textão. Uma descrição tão profunda daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aliás, não só daquilo que ele fez na cruz, mas no conjunto da obra, né? A Bíblia de Deus diz que Deus, Jesus, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou e assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente e obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, qualquer lugar. É o nome do Senhor Jesus, é o conjunto da obra. Que sacrifício tremendo o Senhor Jesus fez por nós. É verdade que a cruz é o máximo da humilhação, da dor. Mas você já imaginou o esvaziar-se? Aquilo que a Bíblia, os teólogos chamam de kenosis, isto é, ele que era Deus e em forma de Deus, ele se esvazia até entrar no ventre de uma mãe, de uma mulher. Bem-aventurado é Maria. Até entrar naquele ventre, ficou ali 9 meses sendo formado. Já pensou? O Deus Criador, sustentador de todas as coisas, por meio de quem tudo que foi feito se fez, sem Ele nada somos. E aí diz que o Senhor construiu, o que Ele fez por nós, nesse sacrifício tremendo, que nós celebramos todas as vezes, assim como Ele mandou, da gente celebrar a ceia do Senhor, fazendo isso em memória dEle. Nesse texto de Efésios, que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma descrição de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas.
aqueles que têm Cristo e aqueles que não têm Cristo. Qual o destino daqueles que não têm Cristo? E qual o destino daqueles que têm Cristo? Há uma descrição tremenda. E o que é que Deus faz e o que é que nós fazemos? Tem muitas coisas preciosas aqui nesse texto. E eu queria que você visse comigo. Olha a descrição daquelas pessoas, assim como nós éramos sem Jesus. Então, como são as pessoas que ainda não se encontraram com Jesus Cristo? Olha o versículo 2, o versículo 1. Diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, qual é a situação de alguém que não tem Jesus? Morto. Morto, espiritualmente falando. E caminhando para a morte física e desaguando na morte eterna. Há 3 tipos de mortes muito claras na Bíblia. E a palavra morte significa separação. E o salário do pecado é morte, isto é, separação. A primeira reação quando a pessoa comete pecado é que ela está separada de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, ali, de uma maneira muito clara, eles foram mortos, separação espiritual. Não morreram fisicamente, mas iriam morrer. Ficaram fadados à morte física também. Tanto é que uma das razões deles serem expulsos do jardim é porque lá no meio do jardim tinha a árvore da vida. E quem comesse dela não morreria. E Deus expulsá-los do paraíso foi um ato de misericórdia. Porque se eles, separados de Deus, porque pecaram, comessem da árvore da vida, eles estariam para sempre sem condições de serem salvos, porque eles estariam mortos-vivos. Sem chance. Então eles são expulsos. E a consequência do pecado físico também acontece. Quem não tem Jesus está assim, mortos. Mortos. São como vodus, como aqueles filmes de terror, aqueles mortos-vivos andando. É muito intrigante. Andamos. E nós éramos assim. Nos nossos delitos e os nossos pecados. Era assim que a gente vivia. Davi disse, em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci, já... Paulo vai dizer que eu quero fazer o bem que eu quero não faço o mal que não quero. Por que eu faço? Porque é por causa do pecado que habita em mim. O pecado ainda habita em nós. Então, se deixar, nós somos entregues. Nós estávamos, o mundo está, as pessoas estão mortas. Essa é a condição espiritual de todo aquele que não tem Jesus. Andando nos delitos e pecados. Versículo 2 diz assim, nos quais andastes outrora. E quando ele fala nos quais andastes outrora, ele está se referindo aos crentes que se converteram. E Paulo está tentando lembrar, olha, você antes de conhecer a Jesus, você também andou. Você também praticou. Você praticou. Andaste outrora, andando segundo o curso deste mundo. Essa é uma descrição muito intrigante. Muito intrigante. E a figura aqui é a ideia de um rio, né? De um curso d'água. O riachozinho começa lá atrás, derrama, aí junta-se outras águas a esses riachos, vai formando um lago, vai formando um rio, o rio engrossa e ele pode se tornar um Amazonas, um Tocantins, um Araguaia, um rio grande, mas ele sempre vai desaguar no mar. Diz que nós andávamos segundo o curso do mundo. O mundo tem
tem um jeito, tem uma máfia. O mundo tem uma rota, um raminho. Mas o mundo vai desaguar num lugar chamado morte. Aliás, a palavra de Deus já diz que o mundo jaz no maligno. Então, o rio deságua no mar e o curso do mundo deságua na morte, nas trevas, no maligno. E nós andávamos segundo o curso desse mundo, na moda do mundo, do rumo do mundo. E assim anda a humanidade. É impressionante. Olha um pouquinho para a questão dos modismos. Olha um pouquinho para a questão daquilo que agora está na moda isso, pastor. Está na moda isso. Ah, então vamos para a moda isso. Quem é que bota essa moda? Quem dita as regras do jogo? Quem dita aquilo que é importante, aquilo que é agradável, aquilo que é sereno? Quem dita? O mundo. O mundo tem um curso e diz que quem não tem Jesus está preso a esse curso. Eu vou usar uma expressão lá de Goiás, eu repito também. Maria vai com as outras. É aquele tipo de pessoa que anda na correnteza. Vai para onde? Para lá vai. Eu tô indo. Para onde? Tô indo, querido. Não sei para onde eu vou, não. Bom, mas eu vou segundo o curso deste mundo. E o curso desse mundo, diz aí no versículo 2, segundo o príncipe dos poderes do ar, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando a pessoa não tem Cristo, não tem Jesus, ele está morto. Ele está vivendo segundo o curso deste mundo. Ele está na teia de aranha desse mundo. E não consegue sair, porque ele está completamente enredado. E gosta. E acha que é assim mesmo, porque são os prazeres desse mundo que vão dar a ele razão para viver. E as pessoas vivem através disso, de pequenas razões. E poucos têm a lucidez de perceber aquilo que é mais profundo na sua existência. Hoje eu estava vendo um vídeo e aparece o Mike Tyson, aquele lutador da década de 90, 80, 90, batia em todo mundo e tal, ganhou milhões, muito rico. Perdeu tudo e foi parar na cadeia. Passou uns 3 anos, eu acho que preso por uma safadeza dele. E aí na entrevista, rapidinho, ele pegou e falou assim, os melhores anos da minha vida eu passei quando eu estive preso. Aí os entrevistadores, como assim? Você é um cara que ganhava 30 milhões de dólares por cada luta? E aí ele disse assim, rapaz, você pode ter tudo isso, mas se você não sabe viver, não é nada. Eu não tinha paz. Eu fui ter paz quando eu fui parar na prisão. E foram os meus melhores anos de vida, porque eu tive paz. E aí ele arremata falando assim, eu acho até que Deus permite que a gente ganhe tudo que a gente queira, para saber se a gente sabe cuidar e administrar isso direito. Achei muito interessante a entrevista curtinha do Mike Tyson. O mundo, ele diz o que é importante, o mundo vai dizendo as modas, e tem gente que é infeliz, porque não pode ter isso ou aquilo, não pode fazer assim, não pode fazer assado, ou sei lá, gostaria de fazer e não consegue, e aí vive num dilema, enroscado, né? Você é levado por tudo, e você não consegue achar o seu caminho. Assim é quem não tem Jesus. E pior, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está falando aqui de Satanás, ele está falando aqui dos demônios. Ele está falando aqui
daquilo que às vezes as pessoas querem negar. Não, não sei, não conheço o diabo, nunca vi o diabo. E aí algumas pessoas acham, não tem diabo não. Quanto mais você ignorar o diabo, melhor, porque ele vai continuar armando ciladas, ele vai continuar atacando e você ignora. E você acha que não existe, e aí as pessoas vão achando que é natural as ciladas, os entraves. A Bíblia diz que a gente deve estar revestido da armadura de Deus para poder resistir no dia mal, resistir contra as ciladas do diabo. As ciladas dessas potestades que atuam nos filhos dos homens, que atuam nos filhos da desobediência. Impressionante. Aí você fala que parece que é normal, fulano, nós já estamos em um período que tem muita rebeldia, muitos filhos rebeldes. Quem atua? Quem atua? Quem está por trás de toda a rebeldia de filhos contra pais, de pais contra os filhos? Quem está por trás disso? Quem é que quer afastar os nossos filhos do caminho do Senhor? Quem quer nos afastar dos caminhos do Senhor? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E é exatamente o maravilhoso é que nós já fomos também assim. E ele nos tirou, ele nos deu vida, estando nós mortos. Então quem não tem Jesus, morto. Quem é que manda em mim? Tem muita gente que fala isso. Eu que mando em mim. Não, quem manda em você é o mundo. Quem manda em você é o príncipe da potestade do ar. Quem manda em você é os filhos daqueles que atuam nos filhos da desobediência. Versículo 3 diz assim, e vocês faziam segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já viu aquela expressão, todo mundo é filho de Deus? Já viu alguém falar isso? Não, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Eu vou dizer assim, nem todo mundo é filho de Deus. É criatura de Deus. Deus criou, né? Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas filho de Deus, é aquele que pode dizer, Abba, Pai. É aquele que pode dizer, vem Senhor Jesus, toma conta da minha vida, entra no meu coração. É aquele que diz, sim, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para que me desse vida. Ó Deus, pela tua graça, derrama a tua graça sobre a minha vida. Filho de Deus, fora de ser filho de Deus, quem não é filho de Deus, diz o texto aqui que acabamos de ler, versículo 3, diz, filho da ira. Filho da ira, não filho de Deus no sentido de amor, cuidado, proteção. Não, filho da ira. Evangelho de João, capítulo 8, 44, Jesus vai dizer, vosso pai é o diabo, quando ele fala para um grupo de fariseus. Vosso pai não é Abraão, vosso pai é o diabo. Tem gente que é filho da ira, tem gente que é filho do diabo, tem gente que... E ele ainda acha, não, porque Deus é o nosso pai, é o pai de todos. Alô, acorda. Acorda. Não dá para ser filho de Deus e continuar morto nos delitos e pecados e fazendo a vontade do mundo, do diabo, da desobediência, da rebeldia, das inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Não dá. Não dá. E esta é a descrição de todo aquele que anda por aí sem confessar, sem abrir o seu coração e dizer, vem, Senhor, sobre mim. Sem dizer, Senhor, vem, faz morada. Né? Paulo aos Romanos ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Tem gente que ouve, mas não crê. E tem gente que crê e não invoca. Você sabe disso?
Tem muita gente que diz assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas nunca o invocou. Invocar é você chamar para dentro. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entra, Senhor Jesus, entra. Jesus não é ladrão, não é? Ele não arromba a casa de ninguém, ele bate a porta. Que eu sei que Jesus está ali na porta, Jesus é meu protetor, Jesus me abençoa, Jesus me guarda, Jesus isso. Mas nunca a pessoa disse, eu quero que ele seja meu dono, eu quero que ele seja o meu Senhor, eu quero que ele dirija os meus passos, eu não quero mais ser dirigido pelo curso desse mundo, eu não quero mais ser escravo de Satanás, eu não quero mais andar se obedecendo a filho de rebeldia e de desobediência, eu quero Jesus reinando sobre a minha vida. Oh, Senhor, reina sobre mim, reina no meu coração, reina na minha vida, manda e eu quero obedecer. Invocar ao Senhor é você dizer, Senhor, não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que agora vive em mim, e o viver que agora tenho, vivo pelo Espírito, pela glória, pela graça do Senhor. Paulo diz isso aqui em Gálatas de uma maneira maravilhosa. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo, eu estou envolvido com Cristo, eu estou apaixonado por Cristo. Ele morreu na cruz, eu também morri com Ele. Ele morreu por causa dos nossos pecados, eu também morri por Ele, para que eu não viva mais na prática deliberada do pecado, dos meus delitos e pecados. Não, eu morri naquela cruz. Paulo diz isso em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Crer em Jesus, invocar ao Senhor Jesus, é você dizer, Senhor, eu estou contigo e não abro. O Senhor foi parar na cruz, então eu também estou na cruz, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Já não sou eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não estou mais aqui agora para fazer a vontade da carne. Pelo contrário, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tudo que me afasta de Deus, tudo que ofende a Deus, tudo que fere a Deus, eu não posso querer. Interessante, porque aqui no texto de Efésios que estamos meditando, Paulo diz assim, olha, você estava morto, você vivia nos seus pecados, e o pior, não conseguia sair deles, você era filho da ira, você fazia a vontade do capiroto, você fazia a vontade da sua própria carne, você fazia a vontade do seu bel prazer, você só queria fazer aquilo que dava vontade. E você estava perdido, morto. Mas Ele vos deu vida. Olha que coisa maravilhosa. Ele vos deu vida. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele olhou para e viu a nossa miséria, Ele olhou e viu a tua miséria, escravizado, totalmente derrotado, sem alegria, sem paz, podendo ter um monte de coisa, podendo ter riqueza, podendo ter ganhado o mundo inteiro, mas você não tinha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. O mundo acha que se você tiver milhões, bilhões, e parece que nunca os ricos se saciam com isso, porque eles sempre querem mais, mais. Não é? Quem dera os ricos se convertessem e fizesse como o Zaqueu, aquele publicano, que quando ele encontra com Jesus, ele diz, Senhor, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E, Senhor, eu vou dividir todos os meus bens com os pobres. Rapaz, não tínhamos pobres nesse mundo. Nós não teríamos mais gente passando fome se os bilionários desse mundo, que não vão levar um centavo com eles,
Eles podem ir para Marte, para a Lua, para onde quiser, mas para o céu ou para depois da morte, eles não levam nada. São que nem aqueles faraós do Egito que construíam as suas tumbas o mais secreto possível e colocavam seus tesouros e botava lá baús de ouro, etc, etc, e enchia ali de recursos, pensando que na vida do além aqueles recursos iam com eles. Coitados, coitados, todos foram pilhados, roubados, levados. Quem se fartou foram os ladrões. Escavaram e levaram. Aqui não se leva nada. Mas tem gente que acha que satisfaz, mas não traz aquilo que está aqui dentro, o vazio da presença de Deus e o vazio da graça. Estando vós mortos, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, de graça. Não porque nós éramos bonzinhos, não porque nós fizemos algumas coisas para merecer a salvação. Até hoje tem gente que é enganada, acha que a gente recebe a salvação se a gente for bonzinho. Então a gente faz um monte de coisa boazinha, a gente deixa de fazer coisa errada, e a gente faz um monte de coisa boazinhas, e aí a gente vai fazendo, vai contando os pontos, vai contando, vai somando, e aí quando chega um determinado momento, você está merecendo a salvação, você está merecendo ser promovido. Gente, que loucura, que coisa completamente absurda. Sabe por que é completamente absurda? Quanto vale uma gota do sangue daquele que criou todas as coisas? Quanto vale uma gota do sangue de Jesus, o Criador e sustentador de todas as coisas? Com certeza, você não poderia pagar essa gota de sangue. Pedro diz que nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Precioso sangue. Então, quanto vale o sangue de Cristo? Será que se você ou se eu trabalhássemos, ou se vendêssemos todos os meus bens, e se eu vendesse, sei lá, qualquer coisa que você faça, e você acha que algum dia você conseguiria pagar o sangue da morte de Jesus, o Deus Criador, o Deus sustentador, aquele que voltará? Em outras palavras, a gente não consegue pagar. A gente pode ser a pessoa mais devota, mais amorosa. A gente pode ser a pessoa mais querida, mais boazinha, mais Madre Teresa de Calcutá, mais aqueles santos assim, com aquela carinha. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, que você não consegue pagar a gota do sangue do Cordeiro. Ora as bolas, se eu não consigo pagar a primeira das bênçãos, isto é, a salvação, o sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor, isto é, sair da morte e ir para a vida, se eu não consigo pagar isto, qual outra bênção que eu oro, que você ora, que nós pedimos ao Senhor, que nós poderíamos, vamos dizer assim, pagar? Ora, eu não paguei a primeira. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que temos, tudo que teremos, tudo que já tivemos, é graça. É graça. Ele nos ama. E pela graça, Ele nos dá. Não por nossos méritos, nunca, mas pela graça. Pela graça sois salvos. Não é porque daqui para frente você não vai pecar mais. Não, é porque você não quer pecar mais. Você não quer mais ser escravo, cavalo de Satanás. Você não quer mais viver segundo o curso do mundo. Quem manda em você agora não é mais o mundo. Quem manda em você agora não são os teus prazeres. Não é a tua carne. Quem manda? Quem manda tem que ser Jesus. O seu Espírito que habita em nós.
Versículo 6 diz que pela sua graça, ele, juntamente com Jesus, nos ressuscitou. Enquanto Jesus foi ressuscitado fisicamente, nós fomos ressuscitados espiritualmente. Nós estávamos mortos, mas agora ele nos ressuscitou. Espiritualmente falando. E quando Cristo vier, nós seremos, os que estivermos vivos, seremos transformados, e os que já estiverem mortos, fisicamente falando, serão ressuscitados. E estaremos para sempre com ele. Mas agora, espiritualmente, lembra que eu falei no início? 3 mortes. Morte física, morte espiritual. Aqui nós estamos mortos espiritualmente. E nós fomos ressuscitados espiritualmente. Eu agora não sou mais escravo do pecado. Ele nos deu vida. Ele habita em nós. E para mostrar aos séculos futuros, vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém conte vantagem, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos porque somos melhores do que ninguém. Nós não somos salvos porque seremos melhores do que alguém. Nós somos salvos pela graça. E quando chegar lá no céu, decore isso. Se o Pai perguntar para você por que você chegou aqui, você responda, pela graça. Se você disser porque você foi bonzinho, é capaz de você escorregar pelo tobogã e cair nas trevas. Por obras? Não. No entanto, pastor, então quer dizer que eu não preciso, filhinho, não, olha o próximo texto, somos feitura dele, olha o versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, estávamos mortos, agora fomos criados em Cristo Jesus, e somos filhos dele, Abba, Pai, criados, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que coisa fantástica. Eu não faço e vivo e pratico boas obras para ser salvo, mas porque eu alcancei a graça, porque ele me libertou, porque ele me transformou, porque ele me tirou do império das trevas e me transformou para o reino do Filho do seu amor, bondosamente, acho que nem é essa palavra, mas de bom coração, de fé, com boas intenções, eu faço coisas boas, porque Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Então não dá para a gente dizer que é crente em Cristo Jesus se a gente também não pratica coisas boas. Dá para entender a diferença? Claro que dá, não é? Eu não faço coisas boas para ser, eu sou. E porque eu sou, eu faço. Eu faço o que é certo. Eu perdoo. Eu amo. Eu me sacrifico. Eu proclamo o evangelho. Eu sou honesto. Longe de vós toda a ira, toda a amargura, toda a violência. Longe de vós toda a imoralidade. Longe de vós toda a rebeldia. Longe de vós. Por quê? Porque eu sou dele. Porque eu sou dele. Porque você é dele. Porque nós somos dele, criados em Cristo Jesus, para vivermos uma vida segundo Cristo Jesus, as boas obras. Então, meus amados, nesse texto consegue perceber claramente? Aqueles que não têm Jesus, eles são dirigidos pela sua própria carne, pelos seus próprios pensamentos, pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. E que vive nos seus delitos e pecados, que alguns chamam de prazeres, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, filhos da ira.
Quando Jesus voltar, a Bíblia chama a volta de Jesus de o grande dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro. Quando ele vier, não vem mais para exercer misericórdia, nem salvar mais ninguém. Nem dizer, filhinho, crê em mim, se você crê em mim, você vai para o céu. Não, quando ele vier, não vai mais. Quando a porta se fechar, a porta se fechou. Assim como na arca de Noé, quando a porta fechou, fechou. Assim como em Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu levado, carregado, puxado pelos anjos, quando Ló saiu com a sua família, não deu mais. Não deu mais. Um estrepitoso estrondo. Assim também, quando o Senhor Jesus romper as nuvens, porque Ele o fará, nós veremos a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos da ira. Gente que calcou, pisou, ultrajou o Espírito da graça. O Espírito Santo está aqui, agindo na igreja, mas também ele está agindo no mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você diz que você é cristão, que você crê em Jesus, mas você ainda está vivendo completamente, deliberadamente, na prática do pecado, ou acorda para a vida. Acorda. Porque o Deus rico de misericórdia, ele continua olhando para você e diz, filho meu, dá-me teu coração. Ele continua olhando para nós e diz assim, olha, eu continuo olhando com um olhar de misericórdia e eu quero que o teu povo, este meu povo, possa ser livre da escravidão, livre dessa mazela, livre da eternidade morta. Para que nós recebêssemos a vida, para que nós recebêssemos a entrada na presença de Deus. Eu acho tão gostoso no versículo 6, quando diz assim, ó, e juntamente com ele nos ressuscitou, para que nós fôssemos ressuscitados espiritualmente e o seremos no futuro, fisicamente. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, isto aqui é algo importantíssimo. O crente andava segundo o curso desse mundo, já vimos. O crente que se arrepende se converte. O crente, outrora, nós andávamos vivendo no lamaçal. Deus nos tirou do lamaçal. Deus nos tirou do império das trevas. E Ele nos compra para que hoje a gente faça aquilo que é certo, as boas obras. Ele nos compra, Ele nos tira. E para Ele fazer isso, o Cristo amado teve que pagar isso lá na cruz. Né? Ele teve que se encarnar, e Ele teve que ir até a cruz. E quando ele executa, quando ele está consumado, e a obra que veio fazer, quando ele consume isso e diz, agora é contigo, é para você. Quando ele faz isso, primeiro, ele nos tira do poder das trevas. Nós não estamos mais agora debaixo do chicote, nós não estamos mais debaixo das ordens, nem da espora de Satanás, do príncipe segundo o principado segundo do ar, como diz aqui Paulo.
Nós andávamos outrora com isso. Nós éramos escravos disso, mas agora eu não sou mais. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Então hoje nós somos livres, verdadeiramente livres por Cristo Jesus. Para quê? Para fazer o que é certo, para fazer as boas obras. Mas além disso, o que mais ele fez? No versículo 6 diz que espiritualmente você estava morto. Morto não fala, morto não vai a Deus, está separado de Deus. Mas agora ele nos ressuscitou. O que significa dizer? Significa que agora nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos falar com Ele agora. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Quando nós cantamos, cantamos a Ele. Quando nós adoramos a Ele. Quando clamamos, clamamos a Ele. E nós temos acesso porque nós estávamos separados, mortos. Mas agora Ele nos trouxe para junto, Ele nos ressuscitou. Essa expressão, esse é o desejo. Ele conquistou isso para mim, para você. Que coisa preciosa é fazer parte do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos tirou. Mas aqui no finalzinho do versículo 6, ele conta um negócio, assim, uma postura fantástica, porque ele diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu aqui hoje, sentadinho aqui na minha cadeira, mas espiritualmente eu estou com Jesus. E Jesus está onde? Assentado à destra de Deus Pai. E abaixo dos seus pés. Ah, gente, olha só aqui, volta aí. Capítulo 1 de Efésios. Olha que coisa fantástica, versículo 20. Olha aí, capítulo 1, versículo 20. Para você entender que nós estamos lá com Cristo. Que autoridade Ele te deu aqui nessa terra. Preste bem atenção. Versículo 20 do capítulo 1. Está com a Bíblia aberta? 1, 20. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando de Jesus, que o Pai fez isso, ressuscitou e o fez assentar. Paulo, em Filipenses, vai dizer que ele se humilhou, mas que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tá certo? Aqui, o Pai exaltou e diz que Jesus está sentado à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amados, consegue perceber que coisa profunda e poderosa Jesus fez com você, comigo? Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente fazia a vontade do diabão, a gente fazia a vontade da carne, a gente fazia mesmo, e tem gente que gostava daquilo. E aquilo afastava a gente de Deus, tirava a nossa paz, a nossa alegria, nós não tínhamos comunhão, cuidado, meu Deus, estávamos caminhando para a morte eterna. E Ele, por misericórdia, nos dá vida, mas Ele não só nos deu vida, Ele nos tirou, nós não somos mais filhos da ira, somos filhos do seu amor. E agora Ele nos ressuscita de tal maneira que nós temos acesso ao Pai. Comunhão com o Pai. E mais ainda, Ele concede a você, à igreja, a nós, a autoridade de Jesus Cristo. Juntamente com Ele, versículo 6 do capítulo 2, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, espiritualmente. Espiritualmente. Estamos lá com Jesus. E Jesus tem toda a autoridade. Abaixo dos pés de Jesus. Sabe, tem muita gente que tem medo do diabo, tem muita gente que tem medo de um monte de coisa.
Mas a Bíblia diz que Jesus está acima, os pés dele estão acima. Ele manda, ele é Senhor. E ele deu essa autoridade para você e para mim. Porque diz que nós estamos lá sentados com ele, para fazer a vontade dele. Estamos assentados com ele, para fazer a vontade dele, aqui nessa terra. Para a gente repreender o demônio. E a Bíblia diz, rejeitai-vos, entra debaixo da poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir por quê? Porque a gente é charmoso? Porque a gente tem voz grossa ou fina? Porque a gente... Não, por causa de Jesus. Tudo que a gente faz, seja em palavra, seja em ação, nós fazemos em nome de Jesus. Olha que autoridade, irmãos. Olha que autoridade. Não é um jargão evangélico. Eu vim aqui abençoar sua família, sua casa, em nome de Jesus. E eu estou pregando esta palavra em nome de Jesus. Eu estou trabalhando aqui na minha casa, ou na escola, ou onde você trabalha. E eu estou trabalhando, é para o patrão. Não, eu estou trabalhando para Jesus. E é no nome de Jesus que eu estou aqui. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças e faz para o Senhor. É Deus no controle, é Deus no controle. Graças a Deus. E aí quando nós celebramos a ceia do Senhor, é para a gente recordar disso, que nós éramos nada, aliás, nós éramos abaixo do nada, nós éramos escravos, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos fadados à morte eterna, nós não tínhamos ninguém por nós. Mas agora temos alguém por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E na autoridade do seu Filho Jesus, porque ele nos colocou assentado com ele. Jesus está sentado e nós estamos assentados com ele. Toda a autoridade o Pai me deu, ide, portanto, fazer discípulos, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, nós estamos com ele lá e ele está conosco cá. E ele sustenta para que a gente possa viver nesse presente século mal, na expectativa das coisas vindouras, do reino vindouro. Vivendo aqui, fazendo boas ações, boas obras, cuidando das pessoas, cuidando dos desvalidos, tratando as feridas e principalmente levando a conhecer ao Senhor Jesus, que nos comprou, que por misericórdia derramou sua graça e nos deu a vida. E nos deu a vida para a gente viver com intensidade. E essa vida não é qualquer vida, é vida abundante, porque Deus tem sempre mais, muito mais. E as coisas desse mundo não se comparam com aquilo que Deus tem preservado, preparado para aqueles que o amam. Então, amemos. Então, demonstremos gratidão. Então, demonstremos fé. Então, cuidemos enquanto haja dia. Cuidemos enquanto podemos, até o dia glorioso que ele voltar, ou que nós subiremos para estar com ele. Prepara-te, querido, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Ele continua com olhar de misericórdia sobre você e sobre mim. Ele continua nos amando e estendendo a sua destra da comunhão. E eu quero que você venha para perto de mim. Não é? Então não despreze. Valorize. Não se entregue. Respire. Não desmaie. Mas restaure as tuas forças na certeza daquele que tudo pode fazer por nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, fortaleça a tua alma. Que você tenha uma semana riquíssima da sua doce presença. Que você enche o teu coração da alegria, enche o teu coração da certeza daquele que reina, que vive e que tem toda a autoridade. O nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor reina e nós reinamos com Ele. Não para fazer a nossa vontade. Não para satisfazer os deleites do nosso coração. Não para pedir e pedir mal.
mas para fazer a vontade daquele que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Que Deus te abençoe ricamente, em o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Que bom. Vamos orar mais um pouco. Você que está aí no seu quarto, na sua casa, você que é membro aqui da nossa congregação, aqui em São Francisco, nós não pudemos fazer o culto hoje porque eu estou assim um tanto quanto combalido, uma gripe que eu não sei o que é isso. Então, por amor àqueles que congregam, com medo de passar isso à frente, na expectativa de que não seja nenhuma Covid, nenhuma outra coisa qualquer, mas a gente achou por bem suspender então aqui e fazer essa nossa reunião virtual. Você que mora aqui em São Francisco, vem estar conosco quinta-feira. Quinta-feira, 7h30, temos a nossa reunião de oração e de estudo da palavra. Venha, venha. Tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Vamos lutar uns pelos outros, porque Ele fez muito por nós e nós não temos feito muita coisa por Ele, mas nós queremos fazer. Então venha. Se você mora longe, Se você mora longe, na quarta-feira a gente faz um estudo bíblico, a gente entra aqui, nesse mesmo lugar onde eu estou, e a gente faz um curso, um estudo, e nós estamos estudando a carta aos Hebreus. E vamos entrar no capítulo 11, vamos falar de fé. Se você está precisando de fé, precisando aumentar a sua fé, eu te desafio a estar conosco quarta-feira que vem, 7h30 da noite, quando vamos também estudar a palavra de Deus aqui, nessa caixinha mágica, de uma forma virtual, porém muito real. Então participe conosco aqui mesmo pelo Face, às quarta-feira, 19h. Ah, pastor, quarta-feira, 19h30, eu não vou poder ir, mas a gente depois deixa gravado no YouTube, e aí você pode também assistir lá na nossa página no YouTube. Então você assiste lá e participa também, para a glória do Senhor Jesus. E também domingo que vem, se Deus nos assim o permitir, estaremos juntos, e assim estaremos celebrando também a Santa Comunhão, que faríamos hoje, mas vamos fazer domingo que vem. Amém, queridos? Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus o enriqueça. Você que quer contribuir com a obra, você que é membro aqui da igreja, que congrega e quer contribuir, você guarde a sua oferta e traga para quinta-feira, para a gente dar continuidade ao trabalho do Senhor. Tá bem? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Se você tiver algum pedido de oração e quiser compartilhar, coloque aqui nos grupos, aqui no nosso... Aí, coloque aí. Ou coloque lá no zap do grupo, para a gente estar orando uns pelos outros, para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe, irmã, irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe a sua alma, a sua vida. Que Deus sustente o seu coração. Vamos terminar orando e implantando a bênção do Senhor. Pai, mais uma vez pedimos a tua graça. Pedimos que o Senhor nos dê descanso nesta noite, restaura a nossa saúde e abençoa o teu povo. Também queremos te louvar, Pai, porque o Senhor olhou para mim, olhou para nós, e como o Senhor foi misericordioso. E como o Senhor está sendo misericordioso, nos convocando para andar contigo, para deitar nos teus braços, para assentar contigo nas regiões celestiais e marchar aqui nessa terra, sobre essa terra, com poder e grande autoridade. Ó Deus, derrama sobre nós a tua bondade, o teu amor, mais ainda é o que clamamos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos força para continuar, ajuda teu povo agora, dá-nos uma noite de descanso e de paz. Te bendizemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você mora, esqueci de falar o nosso endereço, para você que talvez aqui seja daqui de São Francisco. Nosso endereço aqui é aqui no bairro do Iperoba, na estrada Duque de Caxias, no número 8534. Bem pertinho, bem no meio do caminho. Quem vai para as praias, passa na frente. Quem vai para o centro, também passa aqui na frente. Então passe e entre, esteja conosco. Que Deus te abençoe. E quem mora em Araguari, é só mudar para cá. Deus te abençoe. Beijo no coração, uma boa noite. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a imensa consolação, a direção e o poder do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Hoje não vai dar para tomar aquele chocolate quente, nem aquele cafezinho, nem o caldinho, não é? Não dá, hoje não dá. Mas que você faça isso na sua casa e ore por nós e nos abençoe, segundo para a glória do Senhor Jesus. Beijo no coração. Chega a hora, pode mandar beijo para todo mundo. E assim nós estamos terminando. E ora para que a gente amanhã amanheça bem, sem esse narigão, falando fanhoso. Obrigado por estarem juntos e que o Senhor abençoe e te fortaleça. Paz.